Boa tarde a todos vocês, aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos mais uma vez juntos iniciando a aula de número 2 do nosso curso de questões comentadas da Lei de Improbidade Administrativa. Estamos então na aula 2, são 6 blocos, 30 questões a serem resolvidas nessa segunda aula. E nesse primeiro bloco, resolveremos as questões de número 31 a 35. Estão preparados? Então vamos à primeira questão. Foi cobrado em 2016, Banca CESP. Com base na Lei de Improbidade, Lei 8429, julgue o item seguinte. As penalidades previstas na Lei de Improbidade também são aplicadas a não servidores e a quem induza ou concorra para a prática de ato de improbidade, ou dele se beneficie de forma direta ou indireta. Bem, de fato, nós temos aqui uma aplicação da Lei de Improbidade Administrativa não somente vinculados a servidores públicos, mas o artigo 1º da Lei 8429, ele estende essas sanções a quem não for também servidores. Vamos então fazer a leitura da Lei 8429 de 92, para que nós possamos então ter pleno conhecimento dessa informação. Olha só. Lei 8429, parágrafo 1º. Atenção. Ele dispõe que, artigo 1º, os atos de improbidade administrativa praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Então veja que abrange também aqueles que não são servidores. Portanto, a questão de número 31 está corretíssima. Então, questão 31, artigo 1º da Lei 8429 de 92. Questão 32. Superintendente de autarquia estadual X concedeu à empresa de turismo Y uma licença para que realizasse transporte fretado de passageiros, dispensando-a no mesmo ato, em razão de relação de amizade próxima com o seu diretor, do pagamento da taxa exigida para o exercício do poder de polícia em questão. Ao assim proceder, o referido agente público praticou, primeira pergunta é, ele praticou um ato de improbidade administrativa? Claro que praticou. E esse ato de improbidade, ele se configura de que maneira? Enriquecimento ilícito, lesão ao erário, atentar contra os princípios da administração. Bom, se você lembrou que trata-se de uma ofensa, uma lesão ao erário, você acertou. Então, a primeira informação que nós temos é que há prática de ato de improbidade. Então, nós vamos considerar ou a letra A, ou a letra C, ou a letra E. A letra B informa que não houve prática de ato de improbidade. Então, está falsa a letra B. A letra D também diz que não houve prática de ato de improbidade. Falsa também a letra D. Então, a letra A praticou ato de improbidade que, no entanto, não é punível em razão da sua natureza, com perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Não. Falsa. C. Praticou ato de improbidade que causa lesão ao erário, punível, inclusive, com perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Verdadeiro. Para que nós possamos confirmar, façamos a leitura do artigo número 10 da Lei de Improbidade e o inciso que eu gostaria que vocês observassem é o 7. Então, olha, artigo 10, que fala sobre a causa de lesão ao erário, inciso 10. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, veja que ele dispensou a taxa,
não é? Bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Os atos de lesão ao erário, conforme prevê o artigo 12, causam uma série de fatores, né? A gente tem uma série de penas aqui. Por exemplo, o inciso 2 do artigo 12 prevê ali perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa. Então, a letra C está totalmente compatível com esse artigo 10, inciso X, e também o artigo 12, inciso 2. Letra E, praticou o ato de improbidade que causa lesão ao erário, punível exclusivamente com perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Então, a letra E está falsa, porque não é exclusivamente. Eu até mencionei também a questão da multa, não é? Então, a questão 32, gabarito letra C. 33. A utilização de veículo da administração pública para fins particulares pode ser considerada uma ação de enriquecimento ilícito. E aí? Pode ser considerada ação de enriquecimento ilícito quando ele usa esse veículo para si, para fins particulares? Veja que a configuração de um ato para dentro configura ato de enriquecimento ilícito. E está muito claro no artigo 9º, especialmente o inciso 4. Nessa configuração de ato de enriquecimento ilícito, olha só o inciso 4. Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Então, houve aqui um uso para fins particulares, causa enriquecimento ilícito? Sim. Então, a questão 33, ela está correta, segundo prevê o artigo 9º e o inciso 4. Ok? Questão 34. Antônio é servidor público estadual e chefe de determinada repartição. Em maio de 2016, Antônio foi responsável por frustrar a licitude de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos. Em razão do ocorrido, o Ministério Público Estadual promoveu inquérito civil e, posteriormente, ajuizou ação de improbidade contra Antônio e demais envolvidos no fato narrado. Nos termos da Lei 8429, a conduta de Antônio. Primeiro, configura improbidade? Configura. Letra A. Desde que preenchidos os requisitos legais, caracteriza ato ímprobo na modalidade ato atentatório aos princípios da administração. Nós temos que tomar muito cuidado. Como nós temos aqui uma ofensa à licitude, mas de processo seletivo, frustrou a licitude de processo seletivo. Então, frustrou a licitação. Nesse caso, nós vamos ter, conforme a gente prevê, lá no artigo 10, inciso 8, um ato atentatório que causa enriquecimento ilícito. Vejamos o artigo 10. Constitui atos de improbidade que causa lesão ao erário, não é enriquecimento ilícito, lesão ao erário. Então, frustrou a licitude de processo, lesão ao erário. Agora, se houve uma ofensa à licitação pública, né, se houve uma ofensa de, por exemplo, concurso público, então nós temos que diferenciar aqui. Se houve uma ofensa a concurso público, aí nós teremos a configuração de atentar aos princípios da administração. Agora, se frustrou processo de licitação, lesão ao erário. Isso está previsto no artigo 10, inciso 8. Então, inciso 8 diz: frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Então, não pode ser a letra A. B. Embora sujeita a sanções de outras esferas, não caracteriza ato de improbidade, pelo contrário. C. Desde que preenchidos os requisitos, caracteriza ato ímprobo, não sendo necessário conduta dolosa, mas meramente culposa. Olha só, o artigo 10, quando ele fala de lesão ao erário, ele é muito claro que
que seja qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa. Então, anote aí. Dolosa ou culposa. Falsa, letra C. Para caracterizar ato de improbidade, dispensa a ocorrência de dolo e de prejuízo ao erário. Muito bem. O artigo 10, quando menciona, pode ser dolosa ou culposa. Então, olha a opção. Que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da entidades. Então, veja, pode até que não cause prejuízo ao erário e ainda configurará lesão ao erário. Está verdadeira a letra D. E a letra E, na hipótese de condenação por ato ímprobo, está sujeita, dentre outras sanções, à suspensão dos direitos políticos por 8 anos. No caso de lesão ao erário, se a gente observa o artigo 12, né, o inciso 2, ele prevê ali suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Então, era importante mencionar aqui nessa letra E, de 5 a 8 anos. Tá? Falsa, letra E, gabarito da questão 34, letra D. Questão 35. Ainda que a prática de ato que configure improbidade não cause prejuízo ao erário ou não implique enriquecimento ilícito, estará o responsável sujeito à perda da função pública. Muito bem. Veja, mesmo, novamente eu repito isso, né? Mesmo que não houve prejuízo ao erário, não implicou o enriquecimento ilícito, ainda estará o responsável sujeito à perda da função pública. Se a gente faz a leitura do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, nós temos ali, então, a previsão da informação sobre a questão da improbidade. Se a gente passa para a Lei 8429, a gente observa também que já é também sedimentado isso nos tribunais, que mesmo que não ocorra prejuízo ao erário, que mesmo que não ocorra enriquecimento ilícito, ainda estará sujeito à perda da função pública, por exemplo, quando houver um ato contra os princípios da administração. Tá bom? Então, a questão 35 ela está correta. Nós fechamos esse primeiro bloco da aula 2, voltaremos para o segundo bloco.